Hey guys, what's up and welcome! E aí galera, tudo bom com vocês do primeiro ano? Olha só, a gente vai dar início à nossa aula 4.2 de Review and Exercise. Antes de vocês fazerem, obviamente, os exercícios. Então, let's begin. Aula 4.2, aquela pequena revisão de um assunto super fácil. O título foi What's your occupation? A pergunta clássica para você saber a profissão de alguém. Qual é a sua ocupação, sua profissão, usando o adjetivo possessivo? Olha, saca de novo da canetinha, né? Ah, tristeza. Your occupation, sua ocupação, tua ocupação, pode ser também falado desta forma. Profissão também. E aí nós temos essa pergunta que se repete aqui no slide e a resposta para essa pergunta, como eu falei para vocês lá na aula, você pode responder usando I am, que é o nosso famoso eu sou, né? Mas nesse caso aqui só vai ser eu sou, porque o verbo to be também significa estar. Eu sou. Porém, você também pode usar o adjetivo possessivo my, porque afinal de contas ele faz menção, né, ao pronome pessoal eu. Então, você pode dizer my occupation is, ou seja, minha profissão é, nesse caso você vai usar o verbo to be is. Ou então apenas I am, porque é mais prático, mais fácil, I am, e logo em seguida a sua profissão, não se esquecendo do artigo indefinido que vem sempre antes das profissões, menos quando é uma profissão, no caso, que seja no plural, falando de mais pessoas. I am a nurse, eu sou uma enfermeira. I am an actor, eu sou um ator, mostrando que aqui a palavra actor, ela só se refere a pessoas do sexo masculino. Se fosse atriz, seria actress. Então, algumas profissões em inglês não vai ter distinção de gênero, outras vão ter. Muito bem, e aí nós temos a próxima pergunta aqui, que fala sobre o quê? Mais de uma pessoa. Quando eu estou perguntando para você sobre outra pessoa, no caso outras, do sexo feminino, masculino ou ambos. Então, what are their occupations? Qual é a profissão deles ou delas? Certo? E aí, para responder, você pode usar o he, né? Ou she, ela. Isso para quando a profissão for diferente um dos outros, de um e do outro, como a gente viu lá no slide. Ou então você pode usar o pronome pessoal they para falar da profissão dessas duas pessoas ou mais de duas pessoas. Principalmente quando a profissão for a mesma. Mesmo quando a gente viu lá no nosso slide a questão lá do farmers, né? What are their occupations? They are farmers. Eles são o quê? Fazendeiros. Lembra? Isso estava lá na nossa aula. Eles são fazendeiros. E os adjetivos possessivos são esses. Eu até comentei que lá na aula não tinha todos, mas esse my, representando aí o pronome pessoal eu, meu, minha, your, seu, sua, teu, tua, his, dele, her, dela, its, dele ou dela, relacionado a objetos, animais e coisas, our, que significa nosso, nossa, your, aqui nesse caso vai ser seus, suas, teus, tuas, porque a gente sabe que you é tanto você quanto vocês, logo o adjetivo possessivo deles também vai ter essa variação. E their, que significa deles ou delas. Lembrando que os artigos indefinidos, eles são usados antes de profissões, porém, tem que prestar atenção na seguinte coisa. Lembra lá, o a, ele vem precedido de substantivos que o quê? Que tem o som de consoante. Certo? Não apenas porque é uma consoante, tem que ter o som de consoante, tanto é que eu dei os exemplos lá para vocês. And, ele vem precedido de substantivos que têm som de vogal, não apenas que começam com vogais, tanto é que eu dei o exemplo lá da palavra universidade, que escreve com U, porém não usamos o N com esta palavra. Certo? Muito fácil, muito simples, e chegou o momento... Your moment, momento de vocês. De quê? De fazer o seu exercise. Be right back. I'm back. And let's correct the exercise. Let's go? Olha aí, atividade de sala, momento de tirar nossas questions. Que
Com certeza não foram muitas, mesmo tendo 2 textos aí, temos o primeiro que é o infográfico. Porém, olha só, questão número 1. A automação das fábricas pode trazer impactos para o mercado de trabalho. De acordo com os dados de uma pesquisa apresentados no texto, a maioria dos executivos investigados acredita que. Porém, não é difícil essa questão não, gente. Olha só, presta atenção no que ele está falando aí. Ele está falando no enunciado, que já te dá o norte para onde você vai buscar a informação. Olha só a questão aqui da maioria. Você vai prestar atenção na fatia maior do bolo, que é esta aqui, 62%. É essa aqui que você vai olhar, beleza? Então, olha lá, letra A. A automação das fábricas elevaria o volume de ofertas de empregos? Nessa letra A aqui, você já usa o seu conhecimento de mundo, a sua noção, que não faz sentido você colocar robô e aumentar empregos, né? Uma coisa que não faz sentido. Não dá. Então, essa letra A já descarta. Letra B. A automação aumentaria o volume de trabalho dos funcionários nas fábricas? Também não me cheira muito bem. Letra C. O uso de robôs e impressoras 3D transformaria o papel dos trabalhadores nas fábricas? Que é isso? Mudaria o papel deles, né? Porque com o robô ali, eles fariam outras coisas, teriam outras situações. Essa aí tá bonitinha. Letra D. O uso de robôs nas fábricas seria indesejável para a execução de trabalhos mais elaborados? Bem, não sei, né? Letra E. A automação eliminaria os empregos com riscos elevados para os trabalhadores das fábricas? Vamos lá. Olha só. Robots on jobs. Robôs nos empregos aí. What impact would robotics, 3D printers have on manufacturing jobs? É uma pergunta que diz o seguinte: que impactos as impressoras 3D robóticas teriam nos trabalhos de fabricação? Olhando aí, olha só, vamos dar uma olhada mesmo assim, porque a gente está aqui para discutir o texto, né? 14% diz que eliminariam os empregos. 24% diz que adicionaria empregos, né? E 62% ele já pensa o seguinte: improvável adicionar e eliminar empregos, eliminar empregos, elevar o papel, elevate o role of factory workers, e elevaria o papel dos trabalhadores da fábrica. E aí? Então, assim, quem foi que respondeu essa questão utilizando o conhecimento ali, nessa situação, e colocou a questão de letra C? Acertou. O uso de robôs e impressoras 3D transformaria o papel dos trabalhadores nas fábricas. Muito bem. Vamos para a questão número 2? Escolha a opção que melhor completa as lacunas abaixo. Aqui você vai trabalhar com aquela questão dos adjetivos possessivos. E aí você vai completar de acordo com o que vem antes. Assim, você vai dar uma olhadinha, você fala, caramba, letra B está falando de he. Então, que ele é alguma coisa, né? E a letra A é what is alguma coisa, occupation. Aqui deve ser qual é o trabalho de alguém, qual é o emprego de alguém. Se é he na resposta, então a gente tem que procurar o adjetivo possessivo que corresponde a ele, que só pode ser dele. E as únicas alternativas que tem dele é his, letra D, his, letra E. E aí o que vai matar são o quê? Justamente a minha palavrinha lá, que é o meu artigo indefinido, que vai ser qual? E aí? He is a robotics engineer ou an robotics engineer. Qual que eu vou usar? Começa com R, mas tem som de R? Aliás, tem som de consoante? Tem som de consoante. Portanto, se tem som de consoante, só pode ser a letra D, tá? What is his occupation?
he is a. Beleza? Segunda. What are? Aí que tá falando de plural. Eu vejo esse verbo to be aqui, eu penso, caramba, ou é plural ou tá trabalhando com, né? Porque ele vem com you também no singular. Porém, aqui a gente não tá usando o sujeito. Aqui é uma pergunta e a gente vai colocar o adjetivo possessivo aqui, né? Então a gente sabe que tem a ver com mais de uma pessoa. E agora, qual vai ser? Qual vai ser? E a gente vê aqui o they. Olhou o they, eu já sei. Já sei que só pode ser o adjetivo possessivo que corresponde ao they, que é o their. Their. Então, what are their occupations? They are factory workers. Eles são trabalhadores de fábrica. Their occupations é a resposta correta. Olha aí essa questão, se liga no Enem, uma questão que caiu no Enem, certo? E temos aí um texto que fala do Steve Jobs. Lembra do Steve Jobs que a gente comentou lá na outra aula? Pois é. Esse texto aí, gente, eu não preciso nem ler ele todo, porque a resposta está bem fácil de achar. Olha só, informações sobre pessoas famosas, olha o que ele pede aqui. Informações sobre pessoas famosas são recorrentes na mídia, divulgadas de forma impressa. Caramba! Impressa, oxa, a saga da caneta dá demais. Impressa ou virtualmente, virtually, né? Em relação a Steve Jobs, esse texto propõe o quê? Imagina só, Steve Jobs ele já se foi, né? Morreu, faleceu, né? Se foi. E aí uma revista, um site, esse local aqui, Read It Digest, .ca, se fosse uma espécie de revistinha, ela vai escreveu algo sobre Steve Jobs, certo? Tá aqui. E esse texto ele propõe o quê? Então imagina só, o cara foi muito importante, né, para o mundo digital. E aí esse local onde escreveram um texto sobre ele, você imagina que vai falar coisas boas, né, sobre o Steve Jobs. E aí, olha só o que nós temos na letra A. Expor as maiores conquistas da sua empresa. Faz sentido. Faz sentido. Mas a gente não sabe se é isso ainda. Letra B. Descreve suas criações na área da tecnologia. Também coisa boa. Discute o impacto de seu trabalho para a geração digital. Também coisa boa. Lamenta aí a sua ausência na criação de novas tecnologias. Também coisa boa. Enaltece sua contribuição para o mundo digital. Também coisa boa. Só temos opções com informações boas para falar em relação ao Steve Jobs, né? Então, ok, nessa parte aí não ajudou a gente. A gente não conseguiu nem eliminar nenhuma agora. Porém, quando eu vou lá no texto, eu vejo isso aqui, ó. Steve Jobs, logo lá no título, no meu title, que é importante. Às vezes a minha resposta, a resposta que você está procurando para atividade está no título, no subtítulo, lá no seu before reading, né? Antes de você fazer imersão no texto, que é isso aqui, você pode achar a resposta aqui. E é onde você justamente vai achar a resposta bem aqui, certo? Steve Jobs, 2 pontos, alive, remembered. E aí você tem aí o ano de nascimento e de morte dele, uma vida lembrada, de nascer em 1955 e viveu até 2011. E aí esse local, readerdigest.ca, takes a look back at Steve Jobs and his contribution to our digital world. Olha aí, você consegue digitar, ó, você consegue muito bem traduzir esse his que a gente viu, né? Então, assim, ele faz uma viagem aí, takes a look back, né? Na vida do Steve Jobs.
na contribuição, você consegue traduzir isso aqui, muito parecido, na contribuição dele, a gente tem mania de falar sua no português, mas na contribuição dele, né, para o nosso mundo digital, contribuição para o mundo digital. E adivinha só o que tem lá? Olha só a letra E, enaltecer a sua contribuição para o mundo digital. Tá justamente o que está escrito lá. Sua contribuição para o mundo digital. Só não está escrito a palavra enaltecer, mas também, né, porque seria dar muito assim a resposta logo de cara. E aí, o texto inteiro, ele vai falar sobre essa questão, né, da contribuição do Steve Jobs na era digital, ó, no mundo digital. Então, esse local aqui, ela faz uma retrospectiva, né? Dá uma olhada aí na vida do Steve Jobs e sua contribuição para o nosso mundo digital. E aí, ele começa a falar, there are few corporate, ou seja, existem poucas figuras corporativas tão famosas e conceituadas, well regarded, conceituadas quanto o ex-CEO Steve Jobs, né, dono da Apple, certo? Steve Jobs, sua lista de conquista é impressionante, né? His list of achievements is impressionante and his contribution to modern technology. E sua contribuição para a tecnologia moderna, a mídia, mas eu tô falando em português, mídia digital e, de fato, a mundo como um todo, ao mundo como um todo. Não pode ser subestimado, cannot be downplayed. Então, assim, o texto inteiro vai falar sobre essa contribuição do Steve Jobs, né, falando muito bem, enaltecendo ele, e, portanto, é a nossa alternativa correta. Tá aí. Beleza? Quem conseguiu fazer, quem acertou, parabéns, congratulations. E temos aí as nossas referências. And that's it for today, folks. Por hoje é só, pessoal. See you next class. Bye, bye.